Mais uma professora que eu tirei da zona de conforto totalmente e chamei ela para uma live. E ela foi assim, olha, tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, eu vou aceitar, tá tudo certo, Vai Simone. tirar. Então eu já quero agradecer de coração, porque eu sei que não é a sua área de atuação, a sua, Não. né? Eu sei que saiu totalmente da sua zona de conforto, então eu quero te agradecer, viu, Rô, pelo seu sim, tá? Por você estar aqui comigo conversando um pouquinho com essas pessoas aqui que maravilhosas, né? Que acompanham o trabalho, que segue, que vai acompanhando a própria live. Então, obrigada, tá? De coração, viu? Eu que agradeço, Simone. Agradeço imensamente essa oportunidade. Eu acredito muito que ela foi preparada, realmente, porque assim, quando eu assisti a Crislane, Cris, a outra Krisnanda. professora, Crisnanda, É. isso. Quando eu assisti, eu fiquei assim imaginando, né? Você falou que já tinha trabalhado com ela e tal, né? Aí eu falei assim, ai, que bacana, nossa, será que um dia a Simone vai me convidar? E ficou, acredito sim que tenha sido um desejo do meu coração, né? E essa Olha. é que está se concretizando. Hoje, dia vinte e E eu dois não, de... você não tinha me falado, e Não, você nunca tinha me falado, nem, gente, manifestado nada, isso nenhum que eu ia sinal. falar. A Rô é muito assim, contida, ela é muito discreta, então a gente tá muito juntinho ultimamente, acho que desde o ano passado ela vai contar melhor essa história, eu vou deixar ela contar. Mas ela é uma pessoa muito contida. Então, gente, enquanto eu sou extrovertida, falante, coloco o áudio para ela de 3 minutos, é um verdadeiro podcast, né, de 3 minutos. Ela é muito. Então, eu nunca imaginei. Realmente foi um convite, um desejo assim do meu coração de Deus mesmo, a gente acredita muito nisso, né, Rô? Que nada é por acaso, Sim, não, sim. não tem acaso na nossa vida, a gente sabe disso. E que bom, então, olha, a gente já tá com altas revelações aqui no ao vivo. Sim, acredito mesmo. Acredito que foi algo assim muito preparado, porque nossa, vi seu convite ontem, né? Você tinha pedido antes de ontem. E aí no momento que eu li, eu falei assim, nossa, mas será? No primeiro momento eu pensei em recusar, aí eu falei, não, eu vou enfrentar, né? Acredito que essa seja a primeira de muitas. E como tudo tem Verdade. acontecido assim muito rápido, né? Hoje eu posso dizer para você que eu tenho visto assim muitas coisas na minha vida acontecendo de forma muito rápida, né? Às vezes coisas que eu levava um ano para enxergar, agora de um dia para o outro eu percebo, né? Eu acho que isso é muito legal. Devo Ô, muito Rô, às suas mentorias, os seus convites, as suas ei, lives, esse material aham. maravilhoso, né, de educação que você tem disponibilizado aí nas redes sociais para todo mundo. Ô, Rô, conta um pouquinho para todo mundo, se apresenta, assim, fala um pouquinho hoje da sua área de atuação. Se você quiser contar um pouquinho como a gente se conheceu, eu vou deixar, Tá assim, bom. por sua conta mesmo, né? De você falar. A gente vai fazendo essas intervenções, eu vou fazendo essas intervenções, essa peteca, né? Esse bate-bola. Ok. Mas Uhum. conta um pouquinho hoje sobre vocês, um pouquinho sobre como a gente se conheceu também, né? Eu moro em Itapecerica da Serra, né? Sou casada, tenho 3 filhos, já adultos hoje, graças a Deus. E conheci a Simone num grupo onde nós participávamos, né? Num grupo de casais. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho da Simone, né? E vendo na época, né? 2018, 2019.
né? Acompanhei um pouco ali o seu trabalho como coaching, fiquei muito entusiasmada, mas assim, quando houve a oportunidade de fazer o curso, né? Inteligência emocional, eu falei, não, eu vou fazer o curso, porque assim eu consigo me aproximar ainda mais desse conteúdo, um conteúdo assim muito instigante, né? E eu falei, ainda mais que ela vai tratar dessa questão também, além da educação emocional, além da minha vida pessoal, eu ainda vou poder levar para o meu trabalho, né? Que eu sou professora, trabalho desde 89 na educação, já passei pela educação infantil, anos iniciais, depois fui para a coordenação, trabalhei 10 anos, né, numa escola em Bugaçu, da rede estadual, como coordenadora, né, uma escola grande, bem conhecida, Dom Pedro Vilas Boas de Souza. E esse ano recebi um convite para assumir uma outra função, né, dentro da área da educação, como professora coordenadora de acompanhamento escolar. É um cargo novo na rede estadual, na rede do estado de São Paulo, onde nós acompanhamos 5 escolas, né? Nós Olha, fazemos o acompanhamento pedagógico de 5 escolas. gente, eu quero até dar ênfase aqui nessa parte, porque é bem interessante quando a Rô me contou no comecinho, não foi muito no começo do ano não, acho que tem uns 3 meses talvez, mais ou menos, né, Rô, que a gente Sim, passou Natal, Ano Novo, o ano passado você participou da mentoria, aí passou sim, Natal, Ano Novo, começou o ano, depois a gente voltou a se comunicar, né, porque eu retomei também as mentorias e tudo, e quando a Rô me contou sobre esse cargo, eu não conhecia. Não sei se vocês que estão aqui acompanhando já ouviram falar e conhecem, porque é algo específico do estado de da São rede do Paulo. estado de São Paulo. Isso. Então eu fiquei assim um pouco surpresa, né? Até falei para ela, até perguntei, Rô, como que é e como que foi? Me conta mais sobre isso, né? Porque assim, é, conhecendo a Rô lá atrás, né? Lá atrás, como eu a conheci, nós tivemos muitas trocas, gente. Foram vários encontros, assim, realmente, né? A Rô pode dizer melhor do que eu o quanto eu tive aquele compromisso de pegar na mão mesmo e falar, não, vamos embora, vamos fazer, vamos falar, vamos vivenciar e tudo mais, né? Dentro da mentoria. E eu até perguntei para a Rô, eu queria até que ela pudesse falar, né, que sem ter vivido talvez toda essa jornada de autoconhecimento, né, da própria inteligência emocional, como teria sido, né, o convite, né, como teria sido receber esse convite, né? Será que teria sido, será que aconteceria? Será que aceitaria ou não? Ia ficar onde estava mesmo? Estava bom? Até eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe, Rô? Porque é um cargo diferente, diferenciado, eu não conheço. Talvez em outros estados do Brasil não tem, né? Não Não tem. tenha. E aí eu queria até que você contasse um pouquinho, sabe, disso, traçando esse paralelo, sabe, Rô, do que mudou verdadeiramente para você, na sua Sim, forma de pensar, na sua conduta, né, nessa sua postura, nessa sua decisão, na tomada de decisão, porque exige tudo isso de nós, né, Rô? Tomada de sim. decisão, né, um novo olhar, porque a gente tem medo mesmo, né, do novo, do desconhecido. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho fazendo esse paralelo, sabe, assim? Sim, tanto que esse convite surgiu, esse interesse, né, em finalzinho de janeiro, quando apareceu a oportunidade, e aí eu falei, não, eu acho melhor não, eu vou continuar na escola, né, eu gosto demais da escola Dom Pedro, eu estava muito bem onde eu estava, né,
Era a É, minha zona de conforto, né? Vamos dizer assim. Não é nada confortável sim. ser coordenador pedagógico, porque a gente tem muito Não. trabalho. Todo dia é um novo dia, os desafios são Eu muito grandes falo, também, ô né? Rô, você concorda Mas comigo que o coordenador é aquele polvo, o polvo, sabe, com aqueles tentáculos? Eu vejo o coordenador pedagógico sendo esse polvo. Ele abraça a família, ele abraça o diretor da escola, ele abraça os professores, os alunos, é aquele polvo, sabe assim? sim, realmente, é verdade. Mas isso me fascina, né? Eu acho fascinante o trabalho do coordenador pedagógico, porque quando ele consegue compreender que a função dele é, é uma função extremamente importante ali, que ele media muitas situações e que muitas coisas acontecem com a sua intervenção, e se ele não tiver uma atitude positiva, um olhar atento, ele bate a cabeça e as coisas não vão para frente, né? Então eu levei 10 anos nesse aprendizado, porque você não tem uma escola para ser coordenador pedagógico. Você está na sala de aula e você vai para a coordenação. E aí na coordenação você descobre que você precisa de ter esse olhar para todos os lados, para o professor, né? Entender como o professor pensa, como ele reage, o pai, a criança, a equipe gestora, qual você faz parte, os demais funcionários da escola. Então, foi um aprendizado muito grande, né? E ter feito o curso, né, favoreceu muito esse olhar para dentro de mim, para eu perceber os meus pontos fortes e as minhas fragilidades, né? E dentro das minhas fragilidades, conseguir trabalhar para poder assumir e decidir sair desse cargo, né? Que estava muito bem, que era a coordenação, e assumir um cargo novo. Tanto que a questão da E crença, 5 né? escolas agora, né, Rô? Isso, Saiu de uma escola, exatamente. agora são 5 escolas, né? É. Então, a princípio, como eu estava falando, em janeiro veio esse interesse, aí eu falei, não vou deixar a escola onde eu estou, começo de ano, a diretora precisa, é muito difícil você começar um ano sem o coordenador pedagógico, porque ele que cuida da parte de planejamento, acolher os professores, pensar em horário e tudo mais. Aí eu Muita comecei coisa, o né? ano, muita coisa. Aí eu comecei o ano e de repente as coisas foram acontecendo, veio novamente o convite, aí eu falei, não, acho que não é para mim. Depois eu falei, não, quer saber? É para mim sim. 3 vezes, É, se as puxa! pessoas estão olhando, estão vendo essa coisa da crença do merecimento, né? Da capacidade. Às vezes a gente não se acha capaz. O outro vê e fala: não, você é capaz, você sabe muito, você tem condições de contribuir. Mas às vezes você mesma não acredita nisso, né? Perfeito, é verdade. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Por isso que é importante a gente descobrir, né, quais são os nossos pontos fortes, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? A minha missão de vida, né? Então, por que que eu estou aqui? E hoje eu digo para você, estou aqui com o grande desejo de contribuir, né? Eu quero contribuir com este mundo, com este planeta, com as pessoas. Então, quando eu falei, não, eu vou assumir, hoje realmente são 5 escolas, eu trabalho com 6 coordenadores, né? Porque uma das escolas tenho 2 coordenadoras. E eu falo assim, eu fui muito abençoada, porque foi no momento certo, com as escolas certas, onde eu vou poder contribuir, né? E eu já tinha ouvido isso antes, né? Quando eu estava logo no meu segundo ano na coordenação, uma supervisora muito querida, ela olhou para mim e falou assim: Osângela, você tem que pensar que se você está numa escola, você contribui com uma escola. Se você trabalhar na diretoria, você pode contribuir com muitas outras escolas.
Exatamente. Aí eu falei, não, é melhor eu continuar lá no Dom Pedro, né? Onde eu sei que eu estou alcançando resultados, enfim, etc e tal. E os anos foram se passando e realmente foi muito bom. Mas quando veio novamente essa oportunidade, aí eu falei, não, acho que está na hora, né? Está na Eu hora de quero. alçar outros voos, né? Exatamente, Rô. E eu quero assim pegar o gancho de onde você falou dessa questão do merecimento, do medo, muitas vezes esses pensamentos, né, e essas crenças que a gente tem que realmente paralisa a gente e Sim. faz com que a gente não consiga dar um passo adiante. Antes disso, eu vou ler aqui o que o Lucas está falando. O Lucas colocou assim, Rô, que orgulho que eu tenho de você, mãe! Ai, que legal! Toda a sua trajetória, sua carreira é linda. Ai, que orgulho, Ah, gente! Os meus ainda são tão pequenos, não conseguem entrar no Instagram para ficar fazendo essas é. declarações de amor. Olha isso! Que Vai me bom, fazer Lucas! chorar esse Que bacana. Lucas. Pois é, tá vendo? É Muito para ter orgulho querido. mesmo dessa mãe maravilhosa, né? E aí, Ah, Rô, pegando esse gancho que você falou, dessa questão do merecimento, dessa questão do medo. Hoje, inclusive, eu respondi uma caixinha. Eu sempre abro, viu, gente, caixinhas de perguntas no meu Instagram, pra gente conversar, pra gente fazer essa interação, né? Olha lá, te amo, mãe. Ah, gente, para, não, olha isso. Eu vou chorar também daqui a pouco, porque eu me emociono com a história alheia, viu, gente? Eu me é. emociono com os filhos alheios e tá tudo certo. Eu também choro e aí, que bacana. Então eu respondi uma caixinha hoje nos stories do Instagram falando justamente disso, sabe? É, é, quando o medo, né? Como lidar com aquele medo que nos paralisa. E aqui eu já quero aproveitar a nossa live, né, Rô, e dizer assim que muitas vezes a gente tem um apego com o medo, porque a gente tem uma falsa sensação de que aquilo está trazendo um bem pra gente. Né? E aí o arriscar-se, o desafiar, tudo isso passa a ser, né, para nós um, um outro processo, porque aí o que acontece? Muitas vezes é um medo do julgamento, é um medo da crítica, é um medo daquela exposição diferente. Então, qual é o apego? A pergunta que eu quero fazer para quem está aqui, para quem vai assistir depois, é qual é o apego? Né? Então você está apegada ao quê? Não é o medo pelo medo. Porque o medo pelo medo todo mundo vai ter, gente. A Rô também ficou com um certo medo, entre aspas, mas receosa, uma live aberta no Instagram. A gente tem Sim. muitas conversas e muitas mentorias pelo Meet ou pelo Zoom, que é um ambiente mais fechado, é um ambiente mais que estamos ali só entre nós mesmos, professores. E, inclusive, acontece toda a primeira sexta-feira do mês, tá, gente? As nossas mentorias gratuitas, nós estamos fazendo toda a primeira sexta-feira do mês. Se sinta convidado, convidada de estar conosco, tá? Então, muitas vezes esse medo é só um apego a uma falsa, uma sensação falsa de quê, né? De segurança, de quê, né? Então, assim, olha para isso, encontre as suas respostas. Então, quer dizer, a Rô aceitou um novo desafio profissional, porque superou aí o receio, o medo, o desafio, porque ela falou, não, eu vou contribuir com mais pessoas. Então ela se deu uma resposta, né? Para esse É, medo, porque estava com medo, foi com medo mesmo, mas foi. exatamente. Como hoje, né? Como hoje. Como Eu falei, hoje. nossa, será? Não, vamos lá, vamos encarar, né? Como diz você, para cima da vida. Para cima da E, vida. e isso é todo dia, né? Você pensar como eu estou vivendo, né? Então, acreditar, sonhar. Eu tive um momento assim nessa pandemia de olhar assim e pensar, nossa, sonho, quais são meus sonhos, né? O que eu desejo? Nós não fomos ensinados a sonhar, a acreditar que nós podemos mais, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa levar para as escolas,
né? Divulgar cada vez mais que nós somos seres incríveis, que nós podemos muito. Que, lógico, vai exigir de nós? Vai. Essa questão do medo, né? É como a zona de conforto. Ah, tá bom do jeito que tá. Mas será que tá bom mesmo? Será que eu estou feliz mesmo com essa situação? O que eu posso fazer para melhorar? A gente sempre pode mais. A gente sempre pode mais. E, Rô, quando a gente vive esse processo de autoconhecimento, gente, vai disparando esse coraçãozinho aí, porque o Instagram vai distribuir na live, viu? Pra galera entrar aqui ao vivo, de repente fazer perguntas também. Se vocês quiserem aproveitar e fazer perguntas também. Porque quando a gente vive esse processo de autoconhecimento, uma coisa importante acontece com a gente. Sabe o quê? A gente aprende a fazer pergunta. A pergunta é melhor do que a resposta, porque a resposta está dentro de você. No fundo, a gente já tem a resposta. E dentro desse processo de coaching que eu também vivi antes de atender, antes de treinar, antes de viver com as pessoas, eu vivi muito para mim. Então, quanto mais... teve uma situação específica dentro do curso, dentro dos treinamentos, que a pessoa me fez a pergunta, assim, né? Me perguntou alguma coisa e eu falei assim, mas eu não sei. E aí a pessoa olhou bem nos meus olhos e falou, mas se você soubesse, o que você faria? Ou seja, você é como aquela camada da cebola. Então você vai tirando literalmente as camadas, e porque você vai encontrar, já está dentro de você. Até se a gente for levar um pouco mais para o lado também da nossa espiritualidade, nós fomos criados para dar certo, né? Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, jamais criaria... Então Deus não seria perfeito, Deus não seria extraordinário, como a Rô colocou, não seria fantástico, né? Nós somos esses seres que fomos criados para dar certo. As nossas respostas estão dentro de nós, mas muitas vezes a gente também nós não fomos educados a questionar. Nós fomos educados, né, Rô? Acho que muito na nossa época também de criança, muito na nossa época de escola, lá, né? Quando a gente começa a entender da vida, a gente também não foi criado ali para questionar. A gente não aprendeu a fazer perguntas. Não, então, nós quando a gente vive, né, reproduzir, exatamente. Nós somos ensinados a reproduzir, somente reproduzir o que já existe, né? Tudo bem, já existe, mas por que existe, né? E até dentro da nossa família também, né, Rô? E hoje a gente sabe que a tecnologia, porque a gente pode dizer muito isso aqui, porque a gente tem uma idade muito próxima, né, Rô? Que na nossa época, o ano que eu nasci foi o ano que chegou a internet no Brasil. Olha isso. Né? Então, pesquisando com os meus alunos aqui, com os meus jovens... nem tanto, né, amiga? Nem tanto, né? Mas, ok, eu aceito isso aqui como um elogio, ó, tá tudo certo. E aí, então, o ano que eu nasci foi o ano que chegou a internet. Então, quer dizer, não tive acesso. Hoje, os nossos filhos, nossos alunos, a gente sabe que estão dentro de uma nova realidade, até isso. Então, quer dizer, adianta a gente não propor e não promover questionamentos? Quantas vezes, até como professor ou como mãe, eu falo, olha, eu não sei, mas vamos correr atrás, vamos encontrar a resposta? E o que você acha? E o que você acredita? Vamos falar sobre isso? Então, tudo isso é muito importante para o quê? Para que a gente consiga vencer esses medos, como a Rô colocou, para que a gente consiga realmente continuar nossa jornada para cima da vida e continue também exercendo o autoconhecimento que não tem fim. Exatamente. Outra resposta outra questão que eu respondi na caixinha lá daqui do Instagram. Porque o processo de autoconhecimento não tem fim. Eu tenho certeza que a Rô, antes da pandemia era uma, antes da mentoria era uma. Hoje, a gente, através de novas habilidades, através de novos conhecimentos, a gente vai se transformando, a gente vai se modelando, a gente vai adquirindo habilidades, a gente vai... Então, o processo também de autoconhecimento, gente, aquilo que fazia sentido antes para você, de repente, hoje nem faz mais tanto sentido. Aquilo que te deixava bravo, brava, e hoje... Né, Rô? Quantas coisas na nossa juventude deixava a gente...
É o exercício de Exatamente. pensar, né? Ensinar a pensar é muito mais difícil você ensinar a Perfeito, pensar, porque perfeito. você tem que pensar nas perguntas que você vai fazer para instigar o outro a refletir sobre. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Nosso papel, muito Perfeito. mais do que dar respostas, né? É fazer perguntas, como você falou. E para fazer perguntas, a gente precisa pensar sobre elas. O que eu quero com isso, né? E cada vez mais eu vejo Exatamente. assim que essa questão do autoconhecimento todos os dias, né? Todos os dias. Recentemente eu li O Milagre da Manhã, né? E esse livro, ele é muito, mas é muito esclarecedor em muitos pontos, né? Ele te traz, assim, subsídios para você melhorar ainda mais o seu dia, né? O Milagre da Manhã. E você já havia me falado sobre ele, né? Então, a Já, eu questão já da li. leitura, É. fazendo propaganda aqui, a questão da leitura, Mas a né? gente indica, Como né? a gente. Eu vou deixar ele Pois depois nos é, stories também. é, a questão da mente, né? A nossa mente consciente, subconsciente, o nosso corpo, como tudo está ligado, né? Através da nossa mente consciente, a gente vê, ouve, cheira, toca, sente, né? E a nossa mente inconsciente, que são as nossas altas habilidades que ficam lá escondidinhas e a gente nem sabe às vezes que existe ou como acessá-las, né? Então, através do conhecimento, nós precisamos ler mais. O professor precisa sair de si muitas vezes, né? Para ele dar o melhor de si. Então, ele precisa investir em conhecimento. E a gente só investe em conhecimento através da leitura, através da busca incessante. Eu acho que é essa busca incessante pelo conhecimento que nos faz crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. E para a gente Sim. contribuir com o outro, a gente precisa estar cheio, né? Eu só vou falar É, daquilo que o meu coração está cheio, né? eu gosto muito de fazer aquela analogia assim, né? Como que eu vou encher o copinho do meu aluno se a minha jarra tá vazia? Pois Como é, que eu vou fazer isso, né? Não tem como. Então, quer pois é. dizer, não é egoísmo eu me cuidar, não é egoísmo eu estar cheia. Cheia de quê? Talvez de esperança, Sim, talvez de amor, talvez de perguntas. Perguntas, porque eu falo, o professor ele precisa ser intencional, ele precisa ser uma pessoa de intenção. Então, a ação, as perguntas, as atitudes, um plano de aula, tudo que ele for fazer ali no dia a dia dele precisa ter uma intencionalidade, né, Rô? Para que a gente sim, seja mais assertivo nas com ações, né? certeza. E se a gente for intencional, a gente também vai ter até as nossas expectativas vão estar até um pouco mais alinhadas, né? E quem sabe menos frustração também nós vamos ter com com esse alinhamento aí, né? Com essa intenção, sabe? Porque se a gente Sim, assim vai ao Deus dará, muitas vezes, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, pode ser isso, que a vida vai te levar por um caminho que você não queira, que você vai chegar num lugar que você não quer exatamente, chegar. Vai ter resultados exatamente. que você não quer ter, né? Vai se sentir cada vez menos valorizada, porque eu escuto muito isso, Rô, muito, 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 sabe? Hoje eu também tenho um trabalho de assessoria dentro de uma empresa particular, que eu não divulgo muito aqui, mas porque é um trabalho paralelo a esse que eu faço, com o online, com as mentorias, com as redes sociais, né? Então eu não divulgo tanto, mas o fato é que eu estou lidando com muitas escolas no Brasil inteiro, todos os dias. Então eu também escuto muito dessas professoras, desses profissionais de educação, né? O quanto estão esgotados emocionalmente falando, o quanto estão exaustos, se sentindo o tempo todo ali muito desvalorizados e por todas as frentes, né? Pelas famílias, pelos alunos, pela própria gestão, muitas vezes, da escola, né? Enfim, então, para que você também consiga sair um pouquinho desse ciclo vicioso, é você continuar essa sua jornada interna.
Que é isso que a gente está falando aqui agora, né? Para você continuar. Porque quanto mais você se fortalece, se fortalece emocionalmente falando, desenvolve, a gente fala muito aqui, né? Da sua inteligência emocional, desenvolve seu autoconhecimento, fortalece a sua autoestima. Cada vez mais você vai conseguir encontrar o seu próprio valor sem que ninguém precise, te dizer nada. Exatamente. Né? Porque às vezes um feedback positivo não vem, né, Rô? Às vezes não vem esse feedback positivo para nós. Exatamente. E a gente cria uma expectativa falsa. Por isso que a gente tem que saber do nosso valor, né? Por isso que a gente precisa se conhecer, né? Saber da nossa intenção, como você falou, realmente fazer as coisas com intenção, né? Ser consciente, sair realmente desse, né? Fazendo as coisas no piloto automático aí, né? Dessa inércia, até mesmo da própria ignorância, né? Vamos dizer um pouco assim. Porque esse trabalho todo aqui, Rô, assim, o meu trabalho, e foi por isso que talvez chamou a atenção da Rô lá atrás, né? No ano passado. E ela falou, não, peraí, eu quero conhecer um pouco mais esse trabalho da Simone. Porque o tempo todo eu coloco as claras aqui que quanto mais o professor se desenvolve, não somente no seu intelecto, porque o professor de português ele já estudou para dar aula de português, o pedagogo já estudou para dar aula da educação infantil, os anos iniciais, e exatamente, para ser um coordenador, a técnica e a teoria, ela é igual para todo mundo, né? Só que o que vai fazer a diferença na sua vida é você praticar, é você treinar, beleza. Mas hoje nós sabemos que cada vez mais tem se firmado não só pela ciência, mas também pela... como que eu posso dizer? Porque assim, a BNCC é um documento norteador que vem trazendo pra gente uma competência do autoconhecimento para ser desenvolvida. Beleza, isso é teoria. Ela tá falando o que é para fazer, mas ela não tá falando como fazer. Então o professor que não aprendeu na pedagogia como vai viver um processo de autoconhecimento, ele não sabe. Né? Ele não sabe como que ele vai fazer isso. Então, o meu trabalho aqui é sempre traçar esse paralelo para você viver para você toda essa sua jornada interna, não técnica, mas prática, de experiência, de vida, entende? De vivência, não é, Rô? De experiência mesmo, de experimentar no corpo, na alma. Exatamente. Só que para você transbordar... É isso, para você transbordar depois na vida do seu aluno. Porque se você não vive para você, tem lá uma competência para ser trabalhada na BNCC que eu não sei nem para mim, que eu não vivi nem para mim, e aí? A teoria é igual, tá lá. Só que é um documento que vai nortear a sua ação. Mas que ação é essa? Se é autoconhecimento, se eu tô falando de mim mesmo? Como assim? E ninguém me ensinou isso? Então, tá vendo como muitas vezes a gente entra mesmo naquele conflito, que é natural, que eu vejo isso como normal. O fato é que a gente só não se pode continuar andando em círculos, né? A gente tem que avançar. Desenvolver, sim, exatamente, avançar, né? Desenvolver essas habilidades como qualquer uma outra habilidade. Exatamente. E esse retorno agora em agosto, né? Que é para voltar para a escola, os professores que estavam ainda trabalhando remotamente, esse ensino híbrido, né? Então, são muitas mudanças que a escola vai passar aí nesse segundo semestre de 2021. Serão muitas mudanças que nós iremos passar e nós precisamos nos preparar para isso, né? Então, nos preparar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, porque nós estávamos nós estávamos em casa, então era uma outra rotina. Por mais estressante que fosse trabalhar remotamente, você já se habituou a trabalhar em casa. Agora você vai precisar sair de casa todos os dias, voltar àquela outra rotina. Ainda que mais lentamente, né? Mas a tendência é voltar às aulas presenciais. Então, como se preparar para isso? Por isso que o nosso desenvolvimento pessoal é importante, né? E esse livro vai falar muito disso, né? Você precisa tirar um tempo para você.
Então, como que a gente tira um tempo para a gente? Né? Você vai precisar fazer escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. Então, quando você percebe, olha, eu quero continuar fazendo o meu momento de meditação, ou eu quero continuar fazendo minha atividade física que eu estava fazendo em casa, que horas eu vou fazer? Antes de ir para o trabalho, então eu vou ter que levantar mais cedo para fazer isso. Ou eu vou fazer à tarde, depois que eu chegar do trabalho. Então eu vou ter que organizar minha rotina. Né? Eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente vai levando muitas surras, vamos dizer assim. Não precisa ser assim. Pode ser mais leve, a vida pode ser mais leve, né? A gente pode aprender com quem já passou por isso, né? Então, por isso que a gente, quando a gente fala, olha, participe das mentorias, faça, se possível, né? Entre no curso, você vai ter dicas práticas. Eu acho que isso que é legal do curso. As dicas práticas para isso que eu queria até que você falasse. Isso que eu queria que você até falasse agora, porque melhor do que eu falando é você, porque idealizar ele eu idealizei, só que você viveu exatamente ali, tanto dentro da mentoria quanto dentro do curso, porque eu falo o tempo todo isso, né? Que assim, falar do socioemocional ou da inteligência emocional, do campo das emoções, e eu tenho trazido aqui como habilidades, né, a serem desenvolvidas, porque eu não sou psicóloga, então não é de cunho terapêutico em si, né? Sim. Mas é de cunho como práticas de habilidades mesmo, pegando a linha de Daniel Goleman, né? Pegando como habilidades a serem desenvolvidas, tá? Então, eu queria que você falasse, Rô, isso, acho que melhor você falar do que eu. Como é essa estrutura, sabe? Que é mesmo essa prática, esse dia a dia, Sim. São atividades práticas e efetivamente assim, Rô, a partir dessas práticas, a partir dessa nova consciência, sabe? O que realmente assim, mudou para você como pessoa, como mulher, como professora, né? Da área da educação, você não está hoje na sala de aula, mas o que verdadeiramente mudou a partir dessas práticas, sabe? Isso que eu queria também que você falasse para o pessoal aqui, né? Sim, Simone, essa questão... O curso em si, ele é muito gostoso de fazer, as aulas são deliciosas e realmente a gente tem que seguir o passo a passo, né? São vídeos e a parte das apostilas, escrita, né? Que a gente... a parte escrita, que é onde faz toda a diferença. Você tem as atividades práticas, então você vai ouvir a Simone falar ali sobre você vai ouvir a Simone falar um pouquinho e depois, logo em seguida, já tem uma atividade prática para você fazer. E depois tem uma atividade, acabando o primeiro módulo, você já vai ver isso na prática com o estudante em sala de aula. Exatamente. Né? Quem é coordenador vai poder levar para a sua escola, para a sua equipe. Então, assim, o que eu vejo de fruto no seu trabalho, Simone, que é um trabalho que você permite que a gente utilize no nosso dia a dia. Então, enriquece a nossa prática, e você não fala assim, não pode usar, não pode levar, ao contrário, você incentiva a gente a divulgar, a levar o material para a escola, a trabalhar com o professor, no caso do coordenador, né? No caso do professor, trabalhar com o estudante. Então, são ferramentas maravilhosas. São ferramentas maravilhosas. O que mudou na minha vida? Eu me tornei mais consciente de muitas coisas na minha vida. Por exemplo, eu tinha, né, uma tendência a me colocar como coitadinha. Ai, ele falou isso pra mim. Ai, eu ficava remoendo aquilo e tal, né? Não, ele falou, aquela é a opinião dele, não é a minha. Se ele me vê dessa forma, não posso fazer nada. Eu sei que eu não sou assim, né? Então, foi até interessante depois de uma mentoria, porque foi assim, gente, eu comecei no curso, o curso não tinha mentoria. Aí eu fiquei postergando algumas atividades. De repente, eu achei que ia terminar o meu prazo, ia expirar o meu prazo no curso.
Aí eu recebo um e-mail da Simone dizendo que ela ia chamar todos que tinham feito o curso para uma mentoria. Falei, então essa é a minha chance. Tô dentro. Tô dentro. Retomei o curso, retomei as aulas. Eu tinha já impresso as apostilas, retomei e falei, não, agora eu vou que vou. E agarrei com unhas e dentes, né? E cada mentoria que a Simone fez para mim foi assim, abrir o leque, né? Foram aulas e aulas que eu assim assumi para minha vida, né? Então essa questão da gente enxergar com outros olhos, né? Olha o que a vida fez comigo. Não, o que eu vou fazer do que a vida fez comigo? Né? Se eu passei por isso na infância, se eu sofri esse tipo de discriminação ou de opressão, eu vou reagir, né? Eu vou cuidar dessa criança que está dentro de mim, que todos nós temos uma criança interior, né? Que precisa ser cuidada, todas as nossas mazelas, enfim, nós precisamos olhar para elas e cuidar delas, né? Acho que o primeiro passo para a gente ser curado é a gente admitir que a gente tem uma necessidade ali, né? E aí, depois de uma dessas mentorias, foi muito interessante, porque nós tivemos a mentoria na sexta-feira à noite, aí no sábado eu saí e passei por várias situações onde eu poderia ter me estressado, ter respondido, né? Eu falei, tá bom então. Sabe, levei por outro lado, gente. Eu acho que esse é o segredo da vida, né? Realmente tem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Eu acho que isso que a gente precisa também absorver cada vez mais, né? Eu estou vendo, assim, uns comentários a respeito da volta às aulas. Até eu vi um vídeo do Diogo, né? Ele que gosta de brincar muito com a figura do professor, né? Que o professor Sim. já se estressando ali na hora da chamada, né? Sim. Aí eu penso... Ele é ótimo. São atitudes para a gente pensar. Será que a gente precisa se estressar com tão pouco? Né? Por isso, a necessidade de planejar, de se preparar. Eu vou voltar para a escola? Como é que eu vou voltar para a escola? Então, eu preciso cuidar de mim, ter um tempo para mim, né? Me fortalecer emocionalmente, buscar aquilo que me faz bem, para eu voltar bem para esses estudantes. Porque se eu escolhi ser professora, eu preciso dar o melhor de mim. Né? Aquela frase do Cortella, né? Dar o melhor nas condições que eu tenho. Quando eu tiver condições melhores, farei melhor ainda. Mas eu preciso buscar o meu melhor, sabe? Sim, esses estudantes estão esperando, né? Eles estão esperando. E como é que eu vou voltar? Né? E eu quero reforçar, Rô, o nosso encontro de agosto, você falando da mentoria. Eu me lembro como se fosse hoje, Rô, a mensagem que você me mandou naquele sábado. Eu lembro que do ano passado para esse ano eu perdi todas as mensagens do meu WhatsApp, porque eu guardo com muito carinho. Eu respondo todo mundo que me chama no WhatsApp, porque o grupo é um grupo de pessoas sérias, é um grupo fechado, é um grupo silencioso, que eu abro só estrategicamente falando, só de tempos em tempos. Eu atualizo um drive com atividades. Agora surgiu a ideia do audiocast toda segunda-feira para dar aquele up na semana, no início da semana. Então tem um áudio que não é tão grande assim, mas agora dá para você dar aquela acelerada também no WhatsApp, né? Então eu gravo um áudio. Então é uma forma de estar muito perto de quem quiser estar perto, de quem quiser viver esse momento de se preencher, né? Porque é esse momento. Oi, gente, vocês que entraram aqui, sejam bem-vindos, viu? Então, esse grupo do WhatsApp é um grupo de
é um grupo assim que eu tenho assim como se fosse um tesourinho, sabe? Então eu tenho guardado até hoje, Rô. Aliás, tenho guardado não. Eu tinha guardado, né, mas eu perdi e eu me lembro como se fosse hoje a mensagem que você me mandou naquele sábado. E tá aí uma coisa que me emociona genuinamente é quando eu recebo esses feedbacks. Porque muitas vezes, assim como o professor não consegue mensurar as sementinhas que eles plantam, né? Porque dentro da área da educação é muito assim. A gente está plantando sementinhas e regando elas todos os dias. Muitas vezes a gente não tem noção o quanto de fruto aquela semente vai dar. A gente, como professor, a gente não sabe muito, né? Ora vem um feedback, ora não vem, né? E até o Diogo Almeida esses dias brincou e falou assim, a gente vai estar na fila da vacina e nós que somos professores, a enfermeira vai ser um ex-aluno, né? A enfermeira vai ser um ex-aluno, tem que tomar cuidado, porque se você fez alguma coisa com aquele aluno, você não vai receber a vacina certa, você vai receber da varíola. Ele até fez essa brincadeira esses dias, né? Então, quer dizer, a gente não sabe, a gente não tem muita noção e muita clareza dos frutos, né? Então, quando eu recebo de vocês, a Rô, aceitando estar aqui comigo, dividindo essa live, falando um pouquinho desse trabalho, dando testemunho dela de vida, colocando a cara a tapa também, né, de certa forma, porque Sim. A internet a gente sabe que é uma rede super aberta, é um alcance gigantesco isso daqui depois. Então, a gente sabe que é uma sementinha que a gente está plantando. Então, se você também, caso precise, queira estar mais perto desse trabalho, mais perto da gente, porque a Rô tá lá no grupo também, viu, gente? E se quiser estar mais perto de nós fazemos sempre trocas riquíssimas, né? Então, é um ajudando o outro mesmo, contribuindo, colaborando. Toda primeira sexta-feira do mês, nós temos esse encontro de mentoria que é gratuito. Sempre eu coloco ali um tema específico, vai mais ou menos ali 1h30 de prática, né, e de conversa. Então, assim, tudo isso, gente, é para vocês entenderem que agora, talvez, ousem dizer que está muito mais acessível do que era antes. Porque antes ficava a Simone indo de escola em escola, no presencial, que era surreal isso, né? Hoje não. Hoje também a internet e essas possibilidades, porque eu não utilizava Meet, male o Zoom, que eu conhecia, o Skype na época, né, gente? Eu fico revelando a idade aqui, que eu utilizava o Skype na época. Mas assim, hoje não. Hoje vocês podem estar mais perto, vocês podem estar conosco, a gente fazer realmente ali, sabe, gente, se fortalecer mutuamente, né? Para que a gente possa realmente, assim, estar atuando, né, nessa área que a gente escolheu atuar, com muita, a Rô usou bastante essa palavra, eu vou reforçar, com muita consciência daquilo que eu quero. E aí eu vou reforçar aqui, né, que a gente possa acordar de manhã de propósito, que a gente possa ir dormir que a gente entre no Meet de propósito, que a gente entre numa live de propósito, né? Que eu me cale, igual a Rô falou, poxa, teve uma hora que eu me calei e tal. Então, de propósito que eu vou me calar, de propósito eu vou falar, de propósito eu vou... Entende? Porque a gente sai desse piloto automático e a gente assume um outro lugar da nossa própria história de vida, que é esse lugar de protagonista, né? Que tanto a gente fala, inclusive, dentro da BNCC como competência projeto de vida. E aí? E o nosso como professor, como professora? E o seu? Como está o seu projeto de vida? Sabe? Então, gente, todo esse trabalho aqui, né? E eu já quero depois passar a peteca para você, Rô, deixar você dar uma mensagem final aqui. Hoje eu fiquei sem meu relógio, não sei nem... Se você tem um relógio aí, Rô, nossa, me a fala hora passa muito rápido. Não falei para você que passa rápido? 57 já. Então a gente vai ter que encerrar mesmo. Muito rápido. Então, assim, eu já quero de antemão frisar novamente esse convite para você participar dessa mentoria gratuita, que é só uma vez por mês. Se perder de agosto, só em setembro. Se perder setembro, só uma vez por mês, gente, né? Mas que foi uma forma que eu encontrei às 20 horas. Isso. E o link tá aqui, tá? Na descrição
do Instagram, na descrição dos vídeos do YouTube também você encontra. De repente pode chamar num direct, fiquem à vontade. Eu sempre respondo, posso até demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá? E, enfim, então, Rô, eu já quero te agradecer, eu vou deixar você dar a palavra final, deixar aqui uma mensagem, né, para os professores que serão alcançados por essa nossa conversa, por esse nosso bate-papo. Quero agradecer muito, muito a Deus o dom da sua vida, agradecer muito a Deus esse nosso encontro, né? Assim que foi assim um encontro tão proposital por ele mesmo, dele mesmo, vindo de Deus mesmo para nós. Eu costumo dizer que Deus só coloca as pessoas certas na minha vida, essa é a minha crença fortalecedora, então tá tudo certo, né? Então, muito obrigada, Rô. Amém. Obrigada a todos que participaram. Esse Lucas, que é um fofo, gente, e a Rô, eu não fiz esse trocadilho, eu não brinquei com isso, mas ela tem o mesmo sobrenome que eu, Almeida Luz. Olha isso. Luz. Eu tô achando que a gente vai ter que vasculhar essa história depois ainda, viu, Rô? Porque não é possível uma coisa dessa. Porque o meu nome é Simone Almeida Luz. É. É muita Rô, qual é a sua mensagem coincidência, né? final, Rô? Muita, demais. Qual é a sua mensagem final? Ah, de coração, eu quero agradecer muito esse momento, né? Agradecer a Deus pelo dom da sua vida também, por ter nos unido. Eu creio que a nossa missão de transformar vidas, né? Essa é a primeira live de muitas. Eu acredito muito nisso. Acredito que Deus tem Eu grandes também. planos aí para nós, né? Acho que a gente pode já começar a visualizar, né? Então, eu peço encarecidamente que todos que estão nos ouvindo, assistindo agora e que parem um momento, né? E olhem para si, para dentro de si, para sua família. Outra coisa muito importante que o curso traz é a questão de que você pode usar na sua vida, né? Com seus filhos. Eu acho que isso a gente não falou muito aqui, mas assim, esse autoconhecimento, quando você começa a estudar, começa a se conhecer melhor, você começa a entender melhor os filhos que você tem, que cada um é de um jeito, né? E aí acolher e cobrar menos deles, cobrar menos de você, né? Se dar mais, ter mais tempo para você também. Não é egoísmo você pensar em você, naquilo que você gosta de fazer, né? Deixar de ficar vivendo a vida dos outros, né? Muitas vezes a gente quer fazer tanto pelos outros e acaba esquecendo de nós mesmos. Então, e se colocar à disposição, porque quando a gente quer, né? Quando a gente deseja, a gente vai, a gente alcança. E A gente agradeço vai pra demais cima da essa vida. oportunidade. É, isso mesmo. Estaremos juntas, se Deus quiser, na primeira sexta-feira aí de agosto, né? Às 8 horas. Olha, sexta-feira, Agradeço inclusive, demais. a gente vai falar de metas, viu, Rô? Porque é um semestre, gente. Ah, Um semestre é legal. muito tempo. Vamos falar de Isso metas até mesmo. dezembro, né? Não é só aquelas metas de virada Aham. de ano, não, gente. Vamos falar de metas de vida, vamos falar de propósito nesse sentido, sabe? Vamos trilhar um caminho aí destrinchado de metas, vai ser muito legal. Baixa o e-book, o link do e-book também tá aqui na descrição do Instagram. Gente, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Tem que entrar lá no grupo do Isso WhatsApp. Pronto. mesmo. Isso Aquilo ali é uma mesmo. verdadeira Muita família coisa. já. É verdade. Muita coisa boa, né? Está tudo à nossa disposição. É só nós Tá darmos sim. o primeiro passo. É aquilo que ninguém pode fazer por Verdade. nós, é decidir, né? O poder de decisão depende de cada um de nós, né? Então eu quero melhorar, então eu vou buscar as ferramentas certas, né? As ferramentas Isso estão mesmo. todas aí, estão à nossa disposição. A gente Isso mesmo. precisa arregaçar as mangas e ir para cima da vida. Lucas, tira um print. Lucas, tira um print nosso para depois a Rô me mandar. Vai. Um, dois, três. X. Tira um print, Lucas. Não sei se ele tirou. Será que ele tirou? Deixa eu ver se ele não tirou, eu tiro. Você consegue? Porque quando eu começo a mexer no meu aqui dá piripaque. Então, Eu tirei aqui quando eu começo. também.
Você acha que deu certo, Rô? Não sei. Não sei. Acho que o Lucas vai tirar Gente, também para nós. tá. Gente, então muito obrigada mais uma Olha, vez. Que Deus abençoe. só o Lucas se manifestou, mas eu tenho a Milena, que é uma querida, uma filha maravilhosa, e o William também, tá? E o Ângelo, que é meu esposo, que formamos essa família, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Rô, muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe grandemente. Imagina, Nós eu vamos que continuar agradeço. com certeza assim, ó, essa jornada, porque eu Vamos, também aprendo muito com cada um de vocês, sempre, sempre. Vocês não fazem ideia. Então, que Deus abençoe. Eu vou correr para salvar essa live, porque a gente não pode perder isso aqui jamais, jamais. Um tá certo, beijo. então. Um beijo. Obrigada, Tchau, Simone. Obrigada gente. mesmo. Fica com Beijo. Deus.